Boa noite! Está começando agora mais um Papo de Espírita. Nesta quinta-feira, nós estamos fazendo o Papo de Espírita, começando às 22 horas. Um pouco atrasado por conta das companhias familiares, mas estamos começando. Esse horário, principalmente, meu irmão e minha irmã, você que está sabendo agora, está começando, estiver chegando, vai assistir agora, fica sabendo. Boa noite, André, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo agora a partir das 22 horas, porque é uma coisa muito interessante. À noite, muitas vezes, nós não nos preparamos para dormir. E a ideia do nosso Papo de Espírito, a partir das 22 horas, é preparar o meu, o seu adormecer. Vamos vibrar no amor, vamos vibrar na paz, na harmonia. Se você puder, coloque aí, seja bem-vindo e boa noite, abençoe a todos nós. Se você puder, coloque um copo de água, um pouco de água. Eu vou esperar, eu vou demorar um tempinho conversando para dar tempo de você pegar um pouco. Pode ser um dedo do jeito de água, mas contanto que você coloque água, tá? Para durante o Evangelho, os espíritos amigos, nosso anjo da guarda, sob a vontade, sob o égide de Jesus, sob a vontade de Deus, vão fluidificar essa água para que você e eu possamos beber, tá certo? Hoje nós vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que é um manual de interpretação do Evangelho de Jesus. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de interpretação do Evangelho de Jesus. Então Kardec, esse grande colaborador do Cristo, servidor de Jesus, selecionou passagens do Evangelho que estão dentro do que ele diz chamar, está no prefácio, na introdução da obra, explicando isso, principalmente a introdução, explicando de que nós temos, boa noite Marta, seja bem-vinda, então nós temos uma coisa muito importante no Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reúne as diretrizes, as mensagens e as lições de Jesus que formam o que ele chamou de código moral. O que é um código moral na ótica espírita? Uma das visões que nós trazemos é como se conduzir. Então, é muito importante que toda noite, se você puder estar... Isso, André, que bom, já está com água, né? Marta, eu avisei aí, vocês e demais pessoas que estão chegando, se puder, coloca um copo de água, porque nós vamos pedir aos espíritos amigos para fluidificar. Este programa Papo de Espírito, a partir das 22 horas, tem a intenção principal de preparar o nosso adormecer. Porque você sabe que quando a gente vai dormir, quando nós nos permitimos, não ficamos só na preocupação do terra-terra, nós saímos do corpo enquanto espírito imortal, lógico, mantendo uma vinculação no nosso cordão de prata com o corpo, aí nós vamos para o mundo espiritual. E dependendo do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vibração, podemos ir para bons lugares ou lugares que não são bons. Por isso a importância do estudo do Evangelho antes de dormir. Ok? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Guida também que está chegando aí. Se puder, mesmo durante o Evangelho que nós vamos ler, você pode ir lá e pegar um pouquinho de água, um copo de água e colocar para fluidificar. Tá bom? Então, a mensagem de hoje do Evangelho vem do capítulo 24. O título do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo diz: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E a mensagem está no item 4, que diz assim: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora inútil dizer-lhes por enquanto. Digo-vos, porém, a vós, porque foi dado a vós compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença.
Quando Jesus diz, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz poder mais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada na terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque são chegados os tempos. É um certo grau de desenvolvimento que os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem pela inteligência entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Também é uma referência ao capítulo 19, item 7. Então veja, a mensagem de hoje que diz, Jesus diz, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, é informando-nos que a luz que nós alcançamos através do estudo nosso ou de outras pessoas, através de um livro, de uma poesia, de uma música, de uma palestra, de uma live, nós podemos desenvolver raciocínios que poderão guiar melhor a nossa vida. E o que Jesus diz? Primeiro, que nós não devemos revelar as coisas assim, do nada, para as pessoas que não estão preparadas para ouvir. O entendimento, exatamente, André, o entendimento é esse. O entendimento de que, se você já descobriu a verdade, ou pelo menos já conseguiu compreender um pouco da verdade, você deve colocá-la na sua vida. E para revelar às outras pessoas, como diz o André aqui, tem que ponderar sobre o grau de evolução da pessoa, se ela está pronta para ouvir. Por exemplo, as crianças, nós vamos chegar para uma criança de 3, 4 anos de idade e dizer como o corpo dela foi gerado, que foi através das relações sexuais de papai e da mamãe? Claro que não. Porque ela não tem capacidade de compreender. Ela vai se compreendendo isso à medida que vai evoluindo. E o mesmo acontece com a humanidade. Quando Jesus, que governa o planeta, entendeu que nós estávamos prontos para receber, depois da sua partida, 19 séculos praticamente, foi 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. Jesus permitiu que a doutrina espírita viesse levantar o véu sobre certas verdades. Então hoje, para quem estudou minimamente a doutrina espírita, nós sabemos que existe um mundo espiritual. Que o que eu estou falando aqui fica registrado em mim e no ambiente e em quem está ouvindo. Que eu sou responsável pelo que eu falo, eu sou responsável pelo que eu penso, eu sou responsável pelo que eu sinto, eu sou responsável pelo que eu faço no dia a dia. Pelas minhas palavras, pelo meu sentimento, pelo meu pensamento. E isso é positivo, porque significa dizer que eu posso guiar melhor a minha vida à medida que me esclareço. Mas eu não posso chegar para alguém que não está preparado e abalar a fé daquela pessoa. Ninguém tem o direito de abalar a fé de ninguém. Ah, porque eu sou espírita, todo mundo tem que ser espírita? Não. Cada um vai chegar no seu momento próprio. André está dizendo, pois é, até os dias de hoje, muitos ainda ignoram que somos 100% por tudo o que passamos. Olha aí, tá vendo? Verdade, meu irmão. Muita gente fica jogando para a sorte, né? Que somos responsáveis, você tem razão, dá para entender a sua linguagem. Que nós somos 100% responsáveis. Por quê? Porque, logicamente, viu, André, me permita, de acordo com o nosso grau de evolução, como você me colocou antes. Ou seja, nós somos responsáveis à medida em que a nossa compreensão já permitiria, tá, entender aquilo que estava fazendo. Porque às vezes fazemos na ignorância. Às vezes, por falta de conhecimento, nós podemos tratar mal alguém, imaginando que podemos tratar porque é o chefe, porque é o dono da loja, porque é a autoridade, e acha que pode tratar mal as pessoas. Não. Porque, como disse Jesus, é cada um segundo as suas obras. O que eu fizer de bom e de ruim para as pessoas, vai voltar para mim.
que eu fizer de bom ou de ruim, vai voltar para mim. É muito importante ficar atento. E o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento da verdade trazida por Jesus, desde o seu evangelho, até antes, né, com o Antigo Testamento, Jesus coordenou tudo, porque ele que manda no planeta. Ele que representa Deus para nós. É o nosso governador. Ele, quando ele trouxe, e quando ele autorizou que a doutrina espírita esclarecesse a todos nós. Então é muito importante ficarmos atentos e que nós podemos, com esse conhecimento, ao invés de se envaidecer, melhorar a vida. Começar a compreender, por exemplo, estou passando uma dificuldade muito séria, um problema grave. O que é que eu vou dizer? Vou desesperar? Não. Eu vou lembrar daquela mensagem de Emmanuel chamada Ato de Fé. Emmanuel diz assim, uma mensagem curtinha, muito boa. Quem puder depois pesquisa aí na internet, você vai ver. Ato de Fé. Emmanuel diz assim, em todo instante, confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que eu tenho é bênção de Deus. Mensagem curtinha, né? Mas tão importante. Saber que a nossa conexão diária com Deus é tudo. E realmente você tem razão. Ainda estamos imperfeitos, né? Nós precisamos escolher melhor, claro. É óbvio isso, no dia a dia. Mas às vezes, André, se me permite a colocação, às vezes nós não entendemos ainda que o que estamos fazendo pode acontecer de voltar para nós. Não só no sentido de justiça punitiva, não. No sentido de justiça distributiva. Eu vou recolher o que eu distribuí. E a partir do momento que eu percebo isso, eu começo a distribuir melhor. Então, a importância de saber que existe a lei da semeadura, como você menciona agora, é fundamental. Por quê? Eu não vou plantar milho e querer colher macaxeira. Se eu plantei milho, eu vou colher milho. Então, como é que eu vou ter uma vida diferente fazendo sempre a mesma coisa? Eu preciso fazer diferente. Precisamos, né, isso, como você fala aí, colher o que plantamos. Né, André? É muito importante lembrar que a gente colhe o que planta. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ter mais cuidado com o que pensamos, com o que falamos, como agimos. E o sentimento mesmo, porque às vezes a gente está simplesmente com raiva de alguém. Essa raiva que eu estou sentindo, ela produz uma energia, porque a raiva é uma emoção é uma energia em movimento. Eu preciso ter cuidado, porque eu posso contaminar outras pessoas com a raiva e ser responsável por isso. É muito importante se esforçar para, toda vez que tiver raiva, sair e afastar-se para algum local calmo, respirar, de preferência se puder, contato com a natureza, seja a floresta, seja o mar, contato com a natureza, respirar profundamente várias vezes e orar, conversar com Deus, conversar com Jesus, pedir ao anjo da guarda que auxilie para diluir aquela energia que não está vibrando positivamente. É muito importante ficarmos atentos a isso, tá bom? Então, isso mesmo, precisamos nos conter. A verdade é essa, né? É trabalhando essa contenção ou autorregulação que nós vamos poder, digamos, educar os nossos sentimentos. Sair da sensação, das emoções rápidas e passageiras para o verdadeiro sentimento que é o amor. Essa é a proposta de Jesus para todos nós. Agora, nós estamos chegando ao final da nossa live. Agradeço, inclusive, né? Olha aí, como diz você, pois dia a dia de trânsito, questões de trabalho. Exatamente. Antes de concluir, nós vamos comentar isso aí que você falou agora, é muito importante. Digamos assim, você vai dirigindo, aconteceu inclusive recentemente comigo, e eu particularmente, eu até publiquei um vídeo, né, no Instagram, no meu Instagram particular, que é Alonso Filho 2018, e eu publiquei, é de 1 minuto só, eu publiquei justamente o vídeo de um chamado Como Aceitar o Erro. Não, assim, a pergunta é fácil aceitar os erros dos outros? Eu justifico respondo essa pergunta na minha ótica, pela experiência que eu tive. Só para vocês terem uma ideia, eu vim na rua, né? De repente um carro na frente, parado, estava precisando dar ré. Uma rua estreita. Olha, ele estava precisando dar ré, se eu não paro, ele não ia sair nunca dali. E eu parei, como eu gostei que parasse para mim, parei, liguei o alerta. Aliás, parei primeiro. Assim que eu parei, o outro que vinha atrás já deu aquela buzinada feia. Vou dizer que gostei? Não. No primeiro momento eu me chateei, mas depois eu lembrei da autorregulação, da contenção calma. Inspira, conta até 10, liga o alerta, porque a pessoa saber que é uma situação de emergência,
Liguei o alerta para chamar a atenção dele. E quando a pessoa foi embora, eu segui adiante e realmente confesso a vocês que por um momento eu fiquei chateado, mas fui diluindo e entendendo. E eu percebendo também, eu digo, meu Deus, quando eu erro, eu não quero ser aceito, compreendido, por que eu logo simplesmente ficar chateado, com raiva e tudo mais? Eu vou trabalhar a diluição dessa raiva, porque como eu falei anteriormente, a raiva é uma das emoções básicas, que é comum, é normal ainda no nosso estado a sentir, é uma energia em movimento que a gente produz por conta de situações que acontecem, mas não significa dizer que nós, exatamente, André, digerir. Quando a gente fala diluir, é digerir mesmo, sabe? Porque você pode, inclusive, já aconteceu com um amigo meu, ele contou uma coisa interessante, aconteceu uma situação dele no trabalho, ele ficou com muita raiva, o que aconteceu? Ele foi para um determinado espaço da empresa e começou a trabalhar muito. Sabe, trabalhar, as coisas que estavam paradas, estavam atrasadas, ele botou em dia. Olha, gastou uma energia. Esse trabalho que você está falando, trabalha muito isso. Eu também preciso, todos nós, meu irmão. O que ele fez? Esse trabalho, ele começou a fazer o trabalho chamado, como diz Emmanuel, o Espírito Emmanuel, trabalho-ação. Trabalho-ação é o trabalho que você modifica o externo. Ele começou a trabalhar, fazendo as coisas que precisava fazer. Só que ele não percebeu que ele também estava fazendo o trabalho-serviço, que é o trabalho que você modifica interiormente. Mesmo que estivesse naquele momento no trabalho-obrigação, que ele estava recebendo para isso. Olha que interessante. Os 3 tipos de trabalho que Emmanuel fala. O trabalho-obrigação, que eu recebo para fazer. O trabalho-ação, que eu modifico o exterior. E o trabalho-serviço, que eu modifico o interior. Não foi à toa que Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. O servir nos torna mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus. Precisamos ficar atentos a isso. Na verdade, e pensar inclusive no próximo, porque a lei diz amar ao próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos, vamos agora fazer uma oração para fluidificar nossa água. Você já colocou aí o copo, coloque, se não colocou, vai colocar, eu espero um pouquinho. Nós vamos fazer a prece final e pedir a fluidificação da água no evangelho que estudamos hoje com vocês, Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Você deve estar estranhando um pouco, a imagem fica um pouco meio escura, mas não é isso, é porque eu botei um fundo que tem bastante coração, para que nós possamos vibrar em amor, tá bom? Tá pronto? Então vamos lá. Isso, Jesus, nosso maior exemplo, André. E vamos agora nos referir e falar com ele, né? Senhor Jesus, mestre amado e amigo, te agradecemos a sagrada oportunidade de mais uma live Papo de Espírito. Agradecemos a presença de todos que participam agora, encarnados e encarnados, os que vão assistir depois. Especialmente a participação dos amigos que dão opinião, que comentam, que nos auxiliam na live a compreender as situações que o Senhor nos traz para nós aprendermos. Fluidifica esta água, mestre, para que as energias positivas possam ser colocadas em nós e nós possamos diluir algumas energias negativas que nós acumulamos durante o dia. Abençoa todas as pessoas, todos encarnados e encarnados, com os teus irmãos em desenvolvimento, como tuas ovelhas do aprisco de Deus. Abençoa a todos, fiquemos na paz e na luz, fiquemos com Jesus. Que assim seja. Até a próxima oportunidade. Sexta-feira, amanhã, eu estarei aqui presente às 22 horas com meu querido amigo Gustavo de Junqueiro. Tá bom? E no sábado faremos mais uma live para você. E aliás, eu quero aproveitar agora para convidar você, assim seja, né, André? Eu quero convidar você também para sábado agora, sábado dia 24, às 17 horas, eu vou estrear um programa, Encontro com Jesus. Esse programa vai ser todo sábado, Encontro com Jesus. Nós vamos estar, obrigado Simone, amém para nós. Nós vamos estar na Rádio Deus Conosco, fazendo o programa Encontro com Jesus. Programa de 1 hora, que você poderá inclusive participar. Vai ser pela Rádio Deus Conosco, pesquise lá depois aí na internet, o YouTube da rádio, o Instagram, vai estar em todas as mídias sociais. Nós vamos estar participando, estreando esse programa dia 24 de fevereiro, às 17 horas. Então, todo sábado, às 17 horas, nós estaremos falando sobre Jesus, sobre sua mensagem e como se encontrar com Jesus. Fiquemos na paz, fiquemos na luz. Fui!